Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um conteúdo muito importante e relevante, pessoal. A justiça ela pode acionar o INSS em alguns casos aí muito importantes, principalmente para você que está recebendo benefício de incapacidade, BPC. Alguns benefícios precisam saber dessa informação. O descumprimento da lei previdenciária por parte do INSS tem sido um dos principais motivos, né, que a justiça está sendo acionada em busca de assegurar esses direitos. Em diversas situações, o INSS está negligenciando aí requisitos legais, normativas, levando à judicialização de benefícios, como aposentadorias, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, é muito importante você saber como a justiça ela pode intervir e o que acontece, tempo, prazo, o que o INSS pode acontecer. Uma das razões mais comuns para a intervenção judicial é a negativa injustificada da concessão de benefício. Quando o INSS nega um benefício que o segurado tem direito a receber, como no caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, muitas vezes sem uma justificativa fundamentada, cabe à justiça verificar se houve o descumprimento das leis que regem esses direitos. Em muitos casos, a perícia realizada pelo INSS ela é questionável, sim, principalmente quando o laudo do segurado indica que há necessidade do benefício. Não é à toa que o segurado reúne toda a documentação, que é importantíssimo para comprovar a sua incapacidade. A morosidade do INSS em realizar as análises também de processo é um motivo recorrente de intervenção da Justiça. O atraso no andamento dos pedidos de benefício pode ultrapassar os prazos estabelecidos por lei, prejudicando os segurados que ficam sem fonte de renda durante a espera. Em situações assim, o judiciário ele pode ordenar uma concessão imediata, como medida de urgência para evitar danos maiores. Seria a tutela antecipada. Outro motivo crítico que envolve a revisão e o cancelamento indevido de benefícios que já haviam sido concedidos. Muitos segurados que já estão recebendo benefícios são surpreendidos, às vezes, com o cancelamento sem um processo adequado de revisão, muitas vezes realizado de forma automática, com base em critérios questionáveis. A Justiça ela pode atuar nesses casos e exigir que o INSS respeite os direitos adquiridos e assegure que o cancelamento só ocorra mediante um processo transparente e justo. O descumprimento de ordens judiciais também emitido em processos previdenciários também representa uma das principais causas de conflito entre o INSS e a Justiça. Quando o órgão ele não cumpre determinações judiciais, como a concessão de um benefício ou a revisão de um laudo médico, ele pode ser penalizado e compelido a agir. Esse tipo de desobediência é levado muito a sério pelos tribunais, que veem no cumprimento das decisões judiciais uma obrigação, e é inquestionável, quer dizer, tem que cumprir e pronto. Em relação à Justiça e o INSS, está mais presente do que nunca na vida de quem depende de benefícios previdenciários, especialmente quando o INSS toma decisões que afetam diretamente o sustento e a saúde desse segurado, e envolve também toda a família. O aumento de processos envolvendo o órgão e a necessidade de uma intervenção judicial revelam a fragilidade no sistema da concessão, a manutenção de direitos desses beneficiários. Nesse contexto, entender os motivos pelos quais a Justiça ela pode intervir é essencial para quem busca se proteger, manter a dignidade diante das adversidades. Em uma situação comum que gera essa judicialização, é a falta de transparência do INSS, que muitas vezes toma decisões unilaterais e complexas, sem explicar o critério aplicado. Para os segurados, essa falta de clareza e orientação, ela pode resultar em dúvidas constantes, alimentando o medo de cortes abruptos ou suspensão injusta de benefícios. E nessa falta de comunicação é que a Justiça se posiciona para exigir explicações e assegurar que as leis sejam cumpridas de forma transparente. Para muitos, recorrer ao judiciário é a única maneira de garantir que o INSS reconheça a incapacidade ou a necessidade de uma assistência contínua, principalmente para aqueles com condições graves e incapacitantes.
Além disso, a Justiça age para impedir que o INSS aplique também critérios mais rígidos que o previsto em lei, tá? Especialmente em revisões de benefício de incapacidade, onde a análise superficial pode resultar em injustiças e transtornos para o segurado. Análise superficial é que a maioria das vezes o segurado passa, né, nessas perícias do INSS. É aquela que o perito não examina, ele não ouve o que o segurado tem a dizer, ele não olha a documentação, isso é muito superficial e ele tira as conclusões da onde para falar que existe ou não a incapacidade, se ele não examinou. Esse impacto de uma negativa e um cancelamento indevido é devastador para quem depende de um suporte financeiro para sobreviver. A atuação da Justiça, além de garantir que os segurados tenham direitos protegidos, também é para corrigir essas decisões equivocadas e evitar que o INSS continue aplicando essas medidas arbitrárias. É fundamental. Com o judiciário agindo nesses casos, esses critérios, eles são levados muito a sério e há uma intervenção. As falhas nas perícias realizadas no INSS geram uma série de conflitos. Em muitos casos, a perícia não leva em consideração o histórico completo do segurado, ou é feita por profissionais que não têm especialização na doença ou na lesão alegada. Isso resulta em laudos divergentes que acabam prejudicando também o segurado. A falta de atualização de dados e informações do INSS também tem sido um problema em algumas situações. O INSS toma decisões com base em dados desatualizados, o que leva ao indeferimento ou cancelamento do benefício de maneira indevida. E para corrigir essa prática, o Judiciário exige que o INSS adote processos rigorosos e atualize esses registros de segurado, evitando, né, erros que possam comprometer o sustento da família inteira. Nos casos de aposentadoria especial, o INSS frequentemente aplica critérios que dificultam a concessão do benefício, exigindo documentos comprovantes que muitas vezes são desnecessários. Em diversas ocasiões, a Justiça é acionada para avaliar a aplicação desses critérios quando necessário, garantir que o segurado ele seja beneficiário conforme a lei. Muitos segurados não sabem quais são os documentos a apresentar, como proceder em caso de negativa, quais são os seus direitos. Por isso que eu estou aqui fazendo o vídeo e trazendo sempre para vocês, né, pessoal? O Judiciário também está ciente dessa situação. Muitas vezes atua para compensar a falta de orientação e garantir que os segurados eles tenham a informação necessária. A ausência de transparência é um problema gravíssimo. O INSS, ao realizar processo de revisão em larga escala, como o pente fino, ele aplica critérios que nem sempre são claros para os segurados. Isso gera insegurança, levando muitos a recorrerem à Justiça para entender os motivos da revisão e garantir que o processo ocorra de forma justa. Outro ponto de discórdia é a aplicação restritiva de normas previdenciárias. Em diversas situações, o INSS interpreta as leis de forma restritiva, dificultando o acesso aos benefícios. A Justiça, ao intervir nesses casos, busca aplicar uma interpretação mais favorável ao segurado, levando em conta o princípio da dignidade humana. Em casos de doenças graves, o INSS tem sido alvo de críticas pela dificuldade de reconhecer a necessidade imediata do benefício. A legislação ela prevê um tratamento diferenciado para essas situações. O órgão ele exige processos longos, burocráticos, e a Justiça, nesse caso, atua como garantidor, né, das condições que dão direito a esse segurado a um benefício. Inclusive, nós fizemos um vídeo falando de boa notícia, que iam se aumentar, tá, aquela lista de doenças consideradas graves, que agilizam na hora de você conseguir um benefício. Se você ainda não viu o vídeo, vale muito a pena você assistir, tá? Bom, por fim, a intervenção judicial nos processos ela é vista como um mecanismo essencial para equilibrar o direito do segurado e a obrigação que o INSS tem. É esse o papel da Justiça. Esperamos que possamos ainda continuar confiando na Justiça, mesmo que a gente sabe que tem casos que são sentenças favoráveis ao INSS, muitas vezes por falha do próprio segurado, que não apresenta uma documentação atualizada,
que não consegue demonstrar numa perícia judicial a incapacidade. Isso acontece, pessoal, tá? Não é somente o INSS que é condenado. Muitas vezes o segurado ele não consegue comprovar. Existe uma forma de você recorrer na justiça, apelação para instâncias superiores. Você precisa de um advogado para isso. Se a perícia judicial for desfavorável, você pode tentar entrar com recurso, mas tudo isso você precisa de advogado, tá? E não é tão fácil assim, é complicado. E o processo na justiça é longo, é demorado, tem fases. E nenhum juiz é louco também de dar uma sentença fora da lei, tá? Então, fique ciente caso você recorra à justiça. Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha sido claro, tirado as suas dúvidas. O importante é o conhecimento que você ganhou. Se gostou do conteúdo, dá um like, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para sempre estar atualizado aqui conosco, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz e saúde. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.